Apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Betplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? E acho que todo mundo tá acompanhando as notícias mundiais que a gente tem a definição do novo Papa hoje, né? Depois da morte do Papa Francisco, hoje foi nomeado o próximo Papa. Então, assim, um dia muito importante para toda a comunidade religiosa. E eu faço um paralelo que hoje é um dia de fé para o torcedor do Atlético também. Ah, Thiago, como assim um dia de fé para o torcedor do Atlético? Gente, vamos parar para pensar. Há quanto tempo a gente não olha para um treinador e a gente acredita e confia num treinador? E eu vou me desapegar de qualquer apego que eu tenha em relação a qualquer nome. Como, por exemplo, eu tinha com o Varini, eu tinha com o Wesley. Eu acho que o último treinador que fez a torcida do Atlético acreditar, sonhar, ter o mínimo de credibilidade ali, foi o Luiz Felipe Scolari. Lá naquele trabalho de 2022. 2023, acho que o trabalho do Turra tem alguns momentos. Desde então, você pode até ter uma ala que gosta do treinador dentro da torcida, você pode ter uma ala que não gosta, mas, assim, são muito mais questionamentos do que certezas. E hoje, não lembro de fase tão ruim que o Atlético se encontrava. Acho que desde 2012 o Atlético não tá numa fase tão triste. Hoje o Atlético se encontra, gente, no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Mas não é da Série A, é da Série B. Então, assim, sem perspectiva nenhuma de atingir os principais nomes do mercado. Hoje, se a gente quiser falar de um nome melhor ou um nome maior, ele naturalmente e de forma muito breve se mostra um nome inviável para o Atlético, se mostra um nome irreal para o Atlético, se mostra um nome que parece impossível para o Atlético. Então a gente tem no João Correia um personagem que hoje ele reúne a fé e a esperança de todos os atleticanos. No sentido de uma resposta e fazer esse time ser minimamente organizado. Eu acho que o João ele tem até esse benefício desse início de trabalho dele. Ninguém tá esperando que o time seja uma máquina. A expectativa do trabalho do João ela é grande. Mas ao mesmo tempo, o retorno que se espera do trabalho do João é pequeno, porque, cara, é muito fato, é muito claro que o Atlético apresentava muito pouco, então qualquer evolução já é significativa. Hoje, se o time conseguir trocar 3, 4 bolas ali no campo de ataque, eu já vou chegar aqui pra vocês e falar, cara, é uma melhora. A reta final do trabalho do Barbieri fez qualquer tipo de sarrafo super cair. E eu acho que a gente ainda tem outro ponto, né? Que assim, a gente não tá falando de um João que fazia um trabalho bom na base de outros clubes. Ele não fazia um trabalho bom na base do Cruzeiro, ele não fazia um trabalho bom na base do Galo. O João fazia um trabalho bom na base do Atlético. O João, querendo ou não, mas cria do Atlético. O João sabe o que é o Atlético. Tanto nesse tom de pressão, quanto no dia a dia. A gente não ia ter. E nesse momento, obviamente, a gente precisa de uma resposta rápida. A gente não ia ter que esperar o processo de adaptação do cara. Adaptação de mudança, de base para principal, mas o cara sabe onde fica o CT do Caju. O cara sabe o potencial do João, o cara sabe o potencial do Zapelli, o cara sabe o potencial do Sorriso. Então acho que esse é outro ponto muito importante pro trabalho do João Correia deslanchar. E eu vou ser bem sincero com vocês. O João, ele tá sendo um cara sortudo. Pode parecer que não, e acho que a grande maioria da torcida vai discordar de mim, mas o João, pra mim, é um puta cara sortudo. Quantos e quantos e quantos treinadores não começam o trabalho principal deles com um time ruim? Ou num contexto ruim? O João tem estrutura. O Atlético, querendo ou não, tem sim o melhor elenco da Série B. Tem material humano pra trabalhar, tem material humano pra buscar alternativas. Gente, vamos lá. Do meio pra frente ele tem Filipinho, do meio pra frente ele tem Patrick, do meio pra frente ele tem Juliano, tem João Cruz, tem Zapelli, tem Velasco, tem Teves, tem Allan Kardec, tem Renan Peixoto, isso pra uma Série B.
Que técnico começa com tanto material humano na mão? Que técnico começa com tanto a apresentar? E podendo, obviamente, mexer as peças desse quebra-cabeça para poder viabilizar um time minimamente competitivo. Então, assim, eu tô apostando muito no João, cara. Eu tô apostando muito no João. Apostando muito mesmo. Adoraria que fosse um trabalho, assim, bem sucedido. E acho que, como grande parte da torcida do Atlético, é fugir das opções do mercado, né? Assim, o torcedor do Atlético que é traumatizado com os estagiários da vida, ele sabe que, cara, olhar pro mercado hoje é optar por peças de muito baixo nível. Optar pra olhar pro mercado hoje é optar por peças realmente, cara, que não atendem à necessidade que o Atlético tem. Então hoje, o torcedor do Atlético ele pensa igual o Petralha. O torcedor do Atlético que tanto questiona o Petralha pensa bem próximo ao Petralha. Nesse sentido de é melhor você fazer essa aposta do que você olhar para o mercado. O mercado de técnicos do futebol brasileiro é extremamente pobre. Extremamente pobre. E assim, falando um pouquinho do trabalho dele no Sub-20, é um trabalho que conversa com a característica dos nossos principais jogadores, né? Isso talvez seja o que mais me empolga, que via, por exemplo, a liberdade que o Chiquete tinha de flutuar no campo ofensivo inteiro. Pode ser algo muito próximo do que o Zapelli pode entregar com um nível técnico muito maior. O funcionamento do back na base pode ser algo que, por exemplo, Patrick e João podem entregar, dando muito mais dinâmica a esse processo de transição ofensiva. O protagonismo que tinha o Sorriso pode potencializar muito o Luiz Fernando, sendo esse ponta que pisa muito na área. Os laterais com mais presença ofensiva pode ser um prato cheio pra gente ter, por exemplo, o Esquivel como uma peça desequilibrante. Então, no final das contas, o Clube Atlético Paranaense, além do material humano, tem esse encaixe de característica, de modelo de jogo, de perfil, que eu acho que é um encaixe que todo mundo quer ver, dando uma resposta o mais rápido possível. Então, assim, o momento de fé pra esse cara dar certo. A gente precisa, a gente, pô, tá sofrendo pra caralho. A gente tá sofrendo muito, meu povo. A gente precisa ter essa resposta, a gente precisa ter esse retorno de técnico, porque apesar do presidente Petralha não achar técnico, faz muita diferença. Eu acho que esse time ele tá pronto para dar um salto a partir do momento que tem um bom técnico. Esse time tá pronto para dar um salto a partir do momento que tem um técnico que permita o Atlético ser um time acima da média. Basicamente é isso. Basicamente é isso que eu trago aqui pra vocês, beleza, meu povo? Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que daqui a pouco a gente tem a nossa live pré-jogo, a gente vai comentar sobre tudo, comentar um pouquinho da escalação, comentar um pouquinho do clima da Baixada, que eu acho que vai ser um fator muito importante pra gente ter ali uma boa estreia do João, e acho que até isso hoje vai ser um cenário positivo, acho que vai ser uma Baixada um pouco mais paciente pra ver João Correia e seus comandados ganharem da Chapecoense e a gente começar essa arrancada logo na Série B. Valeu? Tamo junto, é nóis.